que é esse ego que é deliberadamente muito falado, mas ingenuamente muito pouco compreendido? Você percebe ao longo da tua vivência desse conhecimento que nós não somos livres de fato. Nós somos impelidos a agir egoisticamente de determinada maneira. E isso há aparentes ganhos e perdas garantidas. A vida não te pressionou bastante, mas ela fará um certo tempo. Porque você está indo na direção errada. A nossa sociedade, de um ponto de vista coletivo, está completamente perdida, desestabilizada, desequilibrada, inadequada, sem satisfação, solitária, vivendo a casca, vivendo o externo e não alimentando e se desconectando desse interno, que é fundamental. A nossa própria felicidade, essa alegria que a gente busca externamente, ela está enterrada dentro de nós mesmos. Mas a gente precisa do conhecimento verdadeiro e adequado para que esse reconhecimento aconteça. Imagine que você está num grande jogo, mas você não conhece a regra desse jogo. Como ele funciona, por que ele funciona, de que maneira funciona. O objetivo da maioria de nós é a busca da felicidade, é ter um sucesso daquilo que não sabemos exatamente o que nos motiva, aonde vai nos levar, mas como um objetivo de um senso comum. Mas o que está nos motivando a ser bem-sucedido? Que impulso é esse por detrás dessa vontade que nos irrompe de galgar o mais, imaginando que essa linha de chegada vai nos satisfazer, vai nos preencher em todos os aspectos? Esse é o grande equívoco do senso comum. A nossa consciência, ela é multifacetada e nós estamos aqui para experienciá-la em todos estes aspectos. Ora, se a nossa consciência é multifacetada, um aspecto de satisfação, um aspecto que vai te dar mais conforto, que vai te dar uma sensação de segurança, um reconhecimento perante outras pessoas, um reconhecimento alheio, é um equívoco, é uma ilusão achar que essa linha de chegada vai preencher todas as lacunas do teu ser. Mas veja, nós não sabemos a regra do jogo. Apenas somos impelidos a fazê-lo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você conhecer, acessar aquilo que vai fazer com que você se perceba, enxergue essas motivações, um conhecimento que é o próprio manual da vida. Esse conhecimento já está aí há mais de 2 décadas, transitando, chegando às pessoas que caminharam o suficiente para enxergar que a vida é mais do que essa busca incessante por algo que vai te satisfazer. Pessoas que já perceberam que a vida ela está mais voltada para uma satisfação interna perante uma perspectiva do externo, pintar essa casca, essa fina casca externamente, achando que aquilo vai preencher o interno, vai preencher a essência dessa casca. Em outras palavras, nós estamos fazendo equivocadamente, pela nossa vasta ignorância espiritual, um caminho inverso.
de tentar nos reconhecer internamente, reconhecer o próprio ser, buscando coisas, artifícios, situações, circunstâncias, conquistas externas. Em si, elas não têm problema algum, mas elas não têm a capacidade de fazer esse trabalho. Tudo bem, esse manual da vida não existia, mas agora ele está em nossas mãos. E esse é o propósito desse canal: estudar, aprofundar esse manual da vida, que vai fazer com que você reconheça, perceba, vivencie o que está por detrás desse jogo de espelhos, dessa experiência de vida que está te conduzindo para que você cresça espiritualmente através dessas experiências. Mas sem o manual da vida fica muito difícil. Ainda com ele, se você estiver trilhando esse caminho desse conhecimento, você vai ver que ainda assim é muito difícil. Porque, em geral, nós vivemos uma vida de fantasia, uma vida de distração, uma vida de projeções, a partir de impulsos que mantêm e nos individualizam de uma forma para que a gente experiencie essa vida. A ciência chama esses impulsos de ego. Embora o que a ciência tem para dizer para você é de pouca valia, porque esse conhecimento está muito aquém do que a nossa ciência enxerga e compreende. Esse conhecimento vai no fundamento do teu ser, na causa primária. E é isso que a gente aborda aqui. Eu queria trazer apenas uma introdução para eu retornar ao estudo da carta 3, que é onde eu parei. São recortes que eu vou trazer principalmente para você que está chegando no canal e não sabe o que a gente está fazendo aqui, né? Todos esses vídeos que eu vou colocando no canal, por que eles estão aí, por que eu estou lendo, por que a gente está se aprofundando. Nós estamos procurando estudar esse manual da vida, reconhecer em si mesmo, vivenciá-lo, enxergar esses impulsos na prática do dia a dia. A vivência desse manual da vida é a própria prova desse manual. A vida te convenceu para você buscar conhecimento. Seja qual for a experiência que você teve, as experiências que você teve, a tua jornada de alma te trouxe até esse manual. Muitos e muitos de nós ainda não estão prontos. E não é possível convencer ninguém. A vida nos convence. E para esses que estão nesse momento, esse conhecimento, além de ser estudado, além de ser aprofundado, além de ser compreendido, ele tem que ser usado, ele tem que ser praticado, ele tem que ser vivenciado. Você tem que perceber na prática do dia a dia como esses impulsos funcionam em si. Como eles nos impedem a se comportar egoisticamente falando. Como esses impulsos nos pressionam a ter uma necessidade de buscar a própria felicidade através de mais e repelir tudo aquilo que nos impede a fazê-lo. O recorte que eu quero fazer é esse aqui. Perguntei ao Criador, à consciência universal, por que a humanidade suportava tanto sofrimento e maldade. Então,
Me foi mostrado com toda clareza que todos os problemas que os humanos experimentavam surgiam do ponto central, do eu, que a ciência agora chama de ego. O que é esse ego que é deliberadamente muito falado, mas ingenuamente muito pouco compreendido? São dois impulsos que ditam, que controlam e se manifestam através da nossa personalidade. Mas nós não somos isso fundamentalmente falando. Nós somos uma consciência que está buscando se expressar sequencialmente através de vidas, com uma natureza específica que Cristo dá o nome de poder criativo. Esse ego é uma palavra, né? Mas o que carrega essa palavra? Dois impulsos da individualidade. Aonde que eles se manifestam? Como que eles se manifestam? Este manifesta a si mesmo na personalidade, como uma necessidade impulsionante para defender-se da crítica ou do ataque físico emocional, e uma necessidade impulsionante semelhante de se afastar dos demais para chegar primeiro na corrida da vida. É isso que nos motiva a essa busca incessante. O ego só pode ter esse senso de satisfação através do magnetismo, de acumular coisas, pessoas, amigos. A palavra fundamental que eu vejo é controle. Ele busca, esses impulsos buscam o controle da segurança, das garantias, mas tudo isso é uma ilusão de controle. É uma sensação e não o controle como de fato é. É uma projeção. Também se manifesta na personalidade como uma necessidade impulsionante. Veja, sempre impulso. É um impulso. A realidade, por detrás das experiências, são impulso. A questão é de que natureza é esse impulso? Uma natureza de consciência, em equilíbrio, ou um impulso de controle, egoísta, sempre? Porque uma vez que você está buscando tudo de melhor para si mesmo, você pisoteará outras entidades que se colocarem no teu caminho. De adquirir tudo de melhor para si mesmo, apesar da oposição dos demais, e uma necessidade impulsionante, semelhante de agarrar-se às posses pessoais, sejam elas parentes, amigos, bens materiais ou conquistas, a despeito de toda a oposição. Eu sempre faço uma analogia muito prática, mas se você colocar um boi num piquete com pasto, um boi bem brabo, e deixar ele lá, não haverá problemas. Ele está sozinho, tudo aquilo pertence a ele. Mas coloque 2 animais, coloque 3. Haverá rivalizações, haverá batalhas, haverá guerras, haverá feridos, haverá ganhos e haverá perdas. É isso que eu quero trazer para a tua reflexão. Eu vou um pouquinho mais. Esse recorte que eu fiz aqui é da carta 5, que é a carta que trata mais da fundamentalidade, né? Do fundamento daquilo que está sendo estudado, a carta 5 e a carta 6. Mas isso é importante para esses vídeos que eu vou gravar, que eu vou continuar gravando. Por que a gente está fazendo isso? Você percebe ao longo da tua vivência desse conhecimento que nós não somos livres de fato. Nós somos impelidos a agir egoisticamente de determinada maneira.
E isso há aparentes ganhos e perdas garantidas. Então toda essa felicidade, essa alegria que você é impedido a buscar, ela vai escapar de você. Porque você está num jogo de causa e efeito. Você está num jogo de espelhos. Você agarra de um lado e escapa do outro. Também me foi dado compreender que sem esses dois impulsos do ser criativo, fundamentais, eternos e inalteráveis, não haveria nenhuma criação. Veja que não há problema nesse impulso, na verdade, ele é um impulso necessário para que a experiência aconteça. Mas quando há a perda desse controle, quando esse impulso e necessariamente, na prática da vida, ele acontece, ele vai controlando a nossa mente, e então chega um momento que você se torna apenas um joguete desses impulsos, de querer e não querer. E como você não tem o conhecimento fundamental, espiritual, não há nada a ser feito. Não há como fazê-lo. E num determinado ponto você fala, eu busquei tudo que falaram que me traria esse bem-estar, essa serenidade, essa clareza, mas a minha vida ela é feita de aspectos. Em algum aspecto eu sou feliz, em outro eu sou triste, e você pode achar que isso é inerente à vida, e que é assim e sempre será assim. Não. Isso é um efeito da nossa ignorância espiritual. É isso, é esse caminho, é esse reconhecimento, é essas provas que eu percebo e que vão ganhando perspectivas panorâmicas ao longo dos anos que eu venho estudando isso, que me fizeram pensar de uma maneira diferente e, inevitavelmente, agir de uma maneira diferente. E eu procuro equilibrar essas necessidades com esse compartilhamento dessa minha vivência, desse estudo, onde tem muitas pessoas se aprofundando. E elas são a própria prova. Este é o segredo da criação, o segredo da existência e do ser individual. Ora, se isso não te motiva a ler esse manual da vida, a estudá-lo, a compreendê-lo e, sobretudo, a vivenciá-lo, a vida não te pressionou bastante. Mas ela o fará. Um certo tempo. Porque você está indo na direção errada. A nossa sociedade, de um ponto de vista coletivo, está completamente perdida, desestabilizada, desequilibrada, inadequada, sem satisfação, solitária, vivendo a casca, vivendo o externo e não alimentando e se desconectando desse interno, que é fundamental. A nossa própria felicidade, essa alegria que a gente busca externamente, ela está enterrada dentro de nós mesmos. Mas a gente precisa do conhecimento verdadeiro e adequado para que esse reconhecimento aconteça. Ao trabalharem juntos como equipe no mundo visível, separadamente, porém inseparáveis, esses impulsos gêmeos foram os meios pelos quais a substância da matéria em si foi criada desde a sublime consciência universal. Aqui, se você está começando a estudar, você vai ter um pouquinho de dificuldade para entender o que ele está falando. Mas não é isso que eu quero trazer ainda. O impulso de criatividade é o eu original da atividade. Esse impulso de atividade é universal e procede de uma só fonte. Atividade é um movimento na consciência e consciência em movimento.
O outro impulso criativo possui em sentido figurado duas faces, olhando em direção opostas. Elas são. O que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo o desdobramento desses impulsos. Veja como que está nessa colocação aqui, né? A representação desse eu menor, que é esse eu que você enxerga no espelho, e que ele tem esse impulso, que na matéria a gente chama de ego, de ligação e rejeição. Trazer para o teu eu e rejeitar aquilo que você busca e aquilo que você repele, que você tira da tua frente, que você não quer. A ligação e a rejeição. Nesse segundo exemplo, aqui ele coloca também conhecido como atração e repulsão. Aqui nós estamos falando no nível de consciência, que é atrair para esse eu maiúsculo, né? Esse eu maior, essa tua identidade espiritual, e repelir desse eu. Parece incrível, mas um mecanismo tão simples de ligar e rejeitar, de atrair e repelir, cria todas as experiências da vida humana. Estes são os únicos meios pelos quais a existência terrena é realizada. O universo inteiro é uma manifestação do poder criativo ativo nestes impulsos gêmeos do ser físico, criando matéria e forma individual. Este é um dos segredos fundamentais do universo. Eu vi que o núcleo da personalidade, ou o ego, como agora é chamado, tinha sido criado como o guardião da personalidade. Veja, como se você fosse empreender uma viagem numa determinada região, mas que para se expressar, para vivenciar essa experiência, você não é forte o bastante, né? A tua alma não está convicta o bastante, você precisa de um piloto, de algo, de alguém que vai te ajudar nesse processo. Mas veja, lá na metáfora indiana, ele traz o ego como os cavalos de uma carruagem, onde esses cavalos, se eles não estão sob o controle do coach, que é a mente, e a alma seria esse passageiro dentro da carruagem, a viagem não vai ser empreendida com sucesso. Se esses animais forem muito selvagens, eles vão se perder ao longo da jornada. E com isso, o corpo, que seria a carruagem, a mente, que seria o coach, e a alma, que seria o passageiro, todos sofrem nessa jornada. Então, quem controla, quem deveria controlar esses impulsos seriam a mente, impulsionada pela alma. Mas, infelizmente, devido à nossa ignorância espiritual, nem o reconhecemos, né? Nem reconhecemos esses impulsos. E não temos o conhecimento necessário para lidar com eles. E estava irresistivelmente gravado com um impulso magnético para assegurar a intimidade e sobrevivência, para proteger a condição do eu original individual. Esse eu original seria a tua identidade cósmica, a tua identidade espiritual, a fonte do teu ser, aquilo que realmente você é, para além de uma condição humana. Isso foi conseguindo usando duas faces do segundo impulso do ser, ligação e rejeição, para assegurar a individualidade. Tá, mas o que é, Paulo, essa ligação e essa rejeição que você está falando? O que é esse impulso na prática do dia a dia da minha vida? Como que ele funciona? A face de ligação arrasta, extrai, atrai
exige, puxa, compra, agarra, se prende às pessoas e às posses que busca. Esse impulso cria uma ilusão de segurança nas relações e nas posses. É o instrumento de consciência mãe que inspira a construção de famílias, comunidades e nações. Ele pode produzir beleza, alegria, harmonia e amor. Ele também pode destroçar vidas e destruir comunidades quando é dirigida pelo ego. Você veja que o impulso de ligação, quando ele é harmonioso, quando ele não é dirigido principalmente pelo ego, ele traz a harmonia, ele traz a cola da nossa experiência humana. Mas, como a gente é ignorante espiritualmente desses impulsos, nós não temos o controle deles, nós não somos conscientes desses impulsos. Então, a gente confunde que agir de determinada maneira, egoisticamente falando, somos nós. Não percebemos isso. E aí o ego assume. E aí ele destroça as nossas vidas. Veja, nós estamos falando de aspectos. Ele vai destroçar a tua vida, a minha vida, em algum aspecto que ele está desequilibrado. Senão todos. E a face da rejeição? A face da rejeição repele, joga para o lado, afasta, evita todas as coisas, pessoas, animais, posses que ela não queira. O impulso de rejeição cria a ilusão de intimidade e segurança. Esse é o impulso que promove as rupturas nas famílias, nas relações, nas comunidades e nas nações. Ele é supostamente orientado para salvar vidas, assegurando proteção e intimidade, mas é uma força destrutiva quando seu direcionador é o ego. Você veja que a função, o propósito de cada impulso, ele é divino, necessário para a tua experiência. Mas quando o ego dirige esse impulso, psicologicamente a gente vai se tornando doente. E essa é a causa fundamental de todo sofrimento humano, interno e reverberado externamente, manifestado externamente. Tá, Paulo, mas esses impulsos, eles não fazem parte dessa experiência humana? Sim, sem esses impulsos, que a gente chama de ego, não haveria essas bilhões de experiências que a gente tem, que são inerentes à vida. Mas a questão é quão harmoniosamente elas poderiam ser quando se tem esse conhecimento. E aí traz a expressão, a manifestação desse teu ser que está oculto, que está enterrado na tua psique. Sem esses dois impulsos gêmeos do ser, todas as coisas permaneceriam sempre misturadas umas às outras, na eternidade, imutável no poder criativo universal em equilíbrio. Sem esses impulsos, não haveria nenhuma interação entre dar e receber, e puxar e empurrar, necessários para a criação de milhões de experiências pessoais, a partir das quais avança e evoluciona a personalidade. É essas experiências que vão empurrando o senso comum da personalidade, individual e coletivo. Mas quão mais harmoniosamente poderia ser esse caminho? É isso que o conhecimento vem trazer. Ele vem trazer a possibilidade de você não precisar sofrer. Que sofrimento é esse? Físico, emocional, mental e espiritual, principalmente. Porque essa casca externa, ela pode estar pintada de ouro, mas internamente ela vai estar desprovida de uma bem-aventurança, de uma harmonia e de um equilíbrio interior. A gente experiencia a vida interiormente,
Nosso bem-estar fundamental ele é interior. As circunstâncias externas, elas podem contribuir, mas elas não podem fazê-lo por si só. Portanto, o problema da personalidade, da direção do ego, que é suportado por todas as coisas vivas e pela humanidade, ali atrás no vídeo eu falei seres humanos, mas o ego, tudo que é individual, que tudo que está individualizado, precisa dessa ferramenta do ego. É isso que te dá a forma individual, a forma privada, o teu mundo interno. Mas ele não pode controlar a tua mente. A tua consciência tem que controlar esses impulsos. E então a tua vida se harmoniza. Por quê? Porque a nossa sociedade, por ela não ter um conhecimento fundamental, espiritual, científico desse, ela está buscando tudo isso externamente. Mas esse tesouro que está sendo buscado lá fora, ele já está enterrado dentro de si mesmo. A gente só precisa o conhecimento necessário e a prática e a vivência desse conhecimento para reconhecer e para acessá-lo. Por todas as coisas vivas e pela humanidade, era e é, né, porque isso aqui é temporal, um fato irrevogável e inevitável da criação. Qualquer outra explicação é por um mito. É até aqui que eu queria trazer você.